Wallace Ribeiro, aluno do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, curso 6º período de agronomia, e vou falar para vocês das principais doenças do arroz. Bom, eu vou falar para vocês agora da brusona. A brusona é considerada a doença mais importante da cultura do arroz e em diversas partes do mundo. Os primeiros registros sobre a ocorrência foram feitos na China e no Japão em 1637, sendo a doença inicialmente chamada de febre do arroz. A sua distribuição no território brasileiro é bastante ampla, sendo encontrada desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. A brusona pode ocorrer em todas as partes aéreas da planta, desde os estágios iniciais de desenvolvimento até a fase final de produção dos grãos. Nas folhas, os sintomas típicos iniciam-se por pequenos pontos de coloração castanha que evoluem para manchas elípticas com extremidades agudas, as quais os isolados e completamente desenvolvidos variam de 1 a 2 centímetros de comprimento por 0,3 a 0,5 centímetros de largura. Essas manchas crescem no sentido das nervuras, apresentando um centro cinza e bordos marrom avermelhados, às vezes circundados por um halo amarelado. Quando a doença ocorre severamente nos estádios iniciais de desenvolvimento da planta, o impacto é tão grande que a queima das folhas acaba por levar a planta à morte. Nos colmos, mais precisamente na região dentre nós, os sintomas evidenciam-se na forma de manchas elípticas escuras, com centro cinza e bordos marrons avermelhados. As manchas crescem no sentido de comprimento do colmo, podendo atingir grandes proporções. Os sintomas característicos nos nós são lesões de cor marrom, que podem atingir as regiões do colmo próximas aos nós atacados. As lesões provocam ruptura do tecido na região nodal, causando a morte das plantas situadas acima desde ponto e a quebra do colmo, que no entanto permanece ligado à planta. Nas panículas, a doença pode atingir a raque, as ramificações e o nó basal. As manchas encontradas na raque e nas ramificações são marrons e normalmente não apresentam forma definida. Os grãos originados dessas ramificações são fofos. As espiguetas, quando atacadas, apresentam mancha marrom no tamanho da cabeça de alfinete, localizadas na glumas e glumelas, as quais são facilmente confundidas com manchas causadas por outros fungos. O agente causal da brusona é o fungo Magnaporte grisa, que corresponde ao estágio anamorfo piriculária grisa. O fungo é perpetuado através da formação de esporos assexuais ou conídeos. Os conídeos são periformes ou biclavados, com base circular e ápice fino, levemente escuros ou hialinos, com pequeno hilo na base. Normalmente são encontrados 2 septos por esporo, sendo a presença de 1 ou 3 septos raramente observada. Os conidiófilos são longos, septados, simples ou em pequenos feixes, raramente ramificados, simpodiais, geniculados, com a parte basal mais larga do conidiófilo, cor marrom pálido e emergentes através de estômagos. No controle do sistema irrigado, a manutenção de lâmina uniforme sobre o solo durante todo o ciclo da cultura e utilização de variedades com bom nível de resistência podem contribuir para minimizar o uso de defensivos e diminuir os riscos de doença. Agora eu vou falar para vocês da mancha parda. A mancha parda está amplamente distribuída nas regiões orizícolas do mundo, sendo particularmente importante nas regiões tropicais. Em termos de dano, a doença acarreta o estigma de ter causado a famosa fome de Bengala em 1942. A instalação da cultura de arroz em terras altas, o preparo do solo com aração profunda, permite o enraizamento da planta em camadas mais profundas e reduz a severidade da brusônia pela diminuição do efeito de estresse hídrico. O controle da brusônia, tanto no sistema irrigado como no sistema de sequeiro, envolve também o emprego de produtos químicos, aplicado como tratamento de sementes e pulverização da parte aérea. A utilização de sementes sadias é desejável para evitar a introdução de novos patótipos em novas áreas de plantio.
Os sintomas são mais frequentes encontrados nas folhas e nos grãos, embora possam ser observados também no coleóptero, nas ramificações da panícula e na bainha. As manchas foliares típicas são ovuladas, de coloração marrom e avermelhada, e normalmente apresentam um centro cinza, onde podem ser encontradas as estruturas reprodutivas dos patógenos. As manchas ocorrem geralmente de forma isolada, porém podem coalescer e tomar considerável a área da folha. Nos grãos, as manchas são de cor marrom escura ou marrom avermelhado. O fungo Bipolaris oryza é classificado na classe Hyphomycetes e família de Amycetes. A fase perfeita corresponde a Coxiobus meapianus, na qual são produzidos peritécios globosos, ascos cilíndricos e ascóspores filamentosos. A forma perfeita ainda não foi constatada no Brasil. O desenvolvimento do fungo é influenciado por uma série de fatores ambientais, como temperatura, umidade, luz, pH e fatores nutricionais. As hifas são de coloração escura, normalmente marrom. Os conidiófilos originam-se como ramificações laterais das hifas. As colônias são geralmente pretas ou acinzentadas, apresentando, porém, densidade e cor bastante diversificada, em função isolada. Meio de cultura e condições de incubação. É comum o aparecimento de setores brancos nas colônias. Os conídeos são levemente curvos, mais largos no centro e gradativamente mais finos em direção às extremidades, onde a largura corresponde a aproximadamente metade da região central. Quando maduros, possuem coloração marrom e frequentemente germinam através das células apical e basal. O controle é utilizado no emprego de variedades com certo grau de resistência. É recomendável a utilização de lotes de sementes sadias ou de sementes tratadas, visando reduzir o inóculo inicial. Para prevenir a entrada da doença, é recomendável implantar a cultura em solos com boa fertilidade e bom suprimento de água. Bom, agora eu vou falar de outra doença também muito importante na cultura do arroz, que é a escaldadura. O primeiro relato sobre a escaldadura em arroz foi feito no Japão em 1955, embora a doença já fosse conhecida anteriormente por outros nomes. Sua ocorrência é bastante generalizada, tendo sido identificada em diferentes partes do mundo, onde o arroz é cultivado. A doença pode provocar perdas consideráveis em vários países da América Latina, inclusive no Brasil. A escaldadura já foi constatada em praticamente todo o território brasileiro, sendo considerada particularmente importante na região norte. Na região centro-oeste tem sido observado um crescimento significativo da doença. A doença ocorre nas folhas, podendo, no entanto, ser observada também na bainha, partes da panícula e grãos. Os sintomas típicos das folhas iniciam-se pelo ápice ou pelas margens. Na folha de manchas de coloração verde-oliva, opaca que constata com o verde das áreas não atacadas. Os bordos das manchas não são bem definidos e apresentam-se com aspecto de encharcamento. O agente causal da escaldadura, tanto na sua fase imperfeita como perfeita, foi reclassificado no início da década de 80. Atualmente, Gelachia oryza é o nome que o fungo recebe na fase imperfeita. A fase perfeita corresponde a Ascomycetes Monographela albiensis. Escaldadura é mais comum em terras altas, nos primeiros anos de plantio após o desmatamento e nos plantios de arroz em rotação com soja. Os conídeos são curvos, unicelulares quando jovens e bicelulares quando maduros, e alinos, não pedicelados e arredondados em ambas as extremidades. Raramente apresentam 2 ou 3 septos. As colônias jovens apresentam aspecto cotonoso branco e posteriormente passam a apresentar coloração creme e massas rosadas nas quais os conídeos são produzidos. Os ascósporos são originários de peritécios esféricos de coloração marrom escura, sendo os ascos cilíndricos levemente curvos e produzem 8 esporos. No controle, recomenda-se que sejam observados espaçamentos e densidade adequada, quanto da instalação da cultura.
vem como o uso de adubação balanceada, principalmente em relação ao elemento nitrogênio, que é muito importante na cultura do arroz.